Quando você estuda, você armazena informação, dados de informação, conhecimento no seu consciente. Você controla as informações que você está adquirindo, junta com o seu conhecimento tácito, que é o quê? Sua experiência de vida. E isso vai virando uma bola de neve de conhecimento que você vai utilizar durante os seus atendimentos, durante a sua leitura. Você tem controle disso, tá? Por que eu relaciono a intuição? Existem casos, eu mesmo comecei dessa forma, exclusivamente com intuição. O que é intuição? Intuição é algo que é pertinente a todos os seres humanos. Todo mundo tem intuição, em alto grau ou em baixo grau, independente de você ser médium ou não ser médium, de você ter a crença A, a crença B, a crença C. Intuição é inerente ao ser humano. Porém, nós não temos controle. Existem métodos que nós utilizamos para desenvolver a intuição, para aguçar a intuição. Mas a intuição nós não controlamos. Eu considero a intuição como um complemento à leitura, ao nosso trabalho como oraculista, tá? Porque você não controla, você vai fazer leitura de cartas, não é você que determina quando a sua intuição vai aparecer. Ela aparece quando ela quer, e quando ela não quer, ela não aparece ou ela vai embora. Ela te deixa na mão. Existem pessoas que se valem da leitura da cartomancia sem conhecimento acadêmico, sem estudar, sem fazer cursos, sem fazer leituras, sem se atualizar, utilizando apenas a intuição. São processos que surgem na nossa mente sem um roteiro específico e sem o nosso controle, tá? Então, foca no estudo acadêmico, foca no conhecimento, porque a intuição é complemento. A intuição é algo que é adicionado à nossa leitura, tá? Às vezes, quando você faz uma leitura, eu não estou dizendo que se você estudar, se você praticar, que não vai dar branco, não. Branco é natural. Às vezes nós temos dificuldade de interpretar determinadas cartas, determinadas tiragens, mas é menos provável que você tenha um problema durante uma leitura onde você se capacitou, onde você estuda, onde você faz cursos, onde você renova seus conhecimentos, porque nós temos que sempre estar nos atualizando. Não é só estudar as 36 cartas do baralho, não. A gente tem que estudar tudo, de tudo um pouco. Devemos conhecer um pouquinho de cada coisa, sobre espiritualidade, sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre família, sobre amor, sobre sexo, sobre doenças, sobre tudo um pouco. Porque o consulente que vai sentar na nossa frente, ele vai trazer a vida dele. A vida, é o emaranhado de coisas, o emaranhado de informação. Devemos saber um pouquinho de cada coisa. Não é que você vai sentar para ficar estudando sobre relacionamento e tal. Se você quiser se especializar em uma determinada técnica, em uma determinada área, maravilha, parabéns, excelente, certo? Se você não quiser, conhecer pelo menos superficialmente. É o que eu falo de conhecimento tácito. Nós sabemos um pouco de cada coisa, porque o conhecimento tácito é o quê? O conhecimento da nossa vida, a experiência do nosso dia a dia. Todo mundo se relaciona, todo mundo já ficou doente, todo mundo tem problema, todo mundo já viveu alguma coisa na vida que com certeza pode usar essa experiência de vida que teve durante a sua leitura para se comunicar com o consulente, para orientar o consulente. Não é que você vai se usar como exemplo, como imagem perfeita para te colocar como espelho na frente do seu consulente. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas conhecimento todo mundo tem. A intuição é algo que ela surge, ela cresce, ela é alimentada com a nossa prática, com o nosso conhecimento, com o nosso estudo, certo? Tem certas técnicas que nós podemos fazer para desenvolver a intuição, porém, repito, ela não está no nosso controle. Então, foca no estudo, que a intuição ela vem naturalmente durante a leitura. Vou dar um exemplo prático para vocês aqui, para vocês entenderem como que é o processo intuitivo e como nós podemos ter um problema aí se a gente somente confiar na intuição. Certo? Digamos que estou aqui, vou atender um consulente, seja lá ele homem, seja lá mulher, e eu sou estudioso, já estudei, conheço as cartas, tenho experiência com atendimentos e não utilizo exclusivamente do processo de intuição, mas a intuição, como eu disse, ela é um complemento, ela me auxilia, ela me ajuda no processo de leitura. Como que funcionaria? O consulente chega na minha frente e me faz uma famosa pergunta, que acho que todo mundo, quem não passou por essa pergunta, vai passar.
Robson, meu relacionamento. Como é que tá meu relacionamento? Dá pra você tirar uma cartinha aí pra ver como é que tá o meu relacionamento? Se tá legal, se não tá legal. Eu tô com algumas pulguinhas atrás da orelha. Preciso tomar uma decisão. Você pode ver pra mim a tendência do que pode acontecer? Tudo bem, tranquilo, vamos ver o que sai aqui. Aí eu tiro a cartinha aqui, 25. E a cartinha da foice, 10. Utilizando puro e grossamente o significado das cartas aqui para a pergunta que a consulente me fez objetivamente aqui, ó. A aliança já está falando de relacionamento propriamente dito. Como ela está falando de ela ou ele, o consulente me questionou sobre relacionamento afetivo, a carta perfeita para descrever a situação foi essa. E a segunda carta aqui, a carta da foice, é uma carta de quê? É uma carta negativa que fala de corte, de perdas e coisas do tipo. Eu posso orientar o meu consulente, minha consulente da seguinte forma. Existe uma grande possibilidade desse relacionamento estar sendo encerrado, tá? Por quê? A foice aqui está cortando o relacionamento. Pronto. Isso daqui é a mensagem que eu passo para o consulente de forma pura e grossa. Utilizando o quê? O conhecimento que eu tenho do estudo das cartas, tá? A mensagem que eu passei para ela. Porém, do nada me vem alguma coisa aqui na minha cabeça que fala assim, ó, complementa essa informação para esse consulente da seguinte forma. Olha só, do jeito que a foice apareceu aqui, associada à carta da aliança, está descrevendo o seu relacionamento, eu verifico aqui que pode existir algum problema, algum obstáculo neste relacionamento. A foice está vindo cortando aqui esse relacionamento, sugere um possível término, só que esse término ele não é estendido, ele é um término temporário, tá? Esse término de relacionamento aqui é para te tirar da sua zona de conforto, tá? Porque alguma coisa indica que você está fazendo algo de errado ou está deixando de fazer algo certo. Então esse término é para te tirar da sua zona de conforto, para quando você estiver fora do relacionamento, você conseguir enxergar os seus erros, as possibilidades que você deveria ter agido de forma diferente e não agiu, tá? Quando você identificar o que você está cometendo de errado nesse relacionamento, o corte da foice ele é temporário, ele não é um corte tão longo igual a carta do caixão que finaliza uma situação definitivamente. A foice aqui ela te falando, então, ó, você tem a tendência de encerrar esse relacionamento, deve ou possivelmente poderá acontecer, para que você aprenda uma lição. E durante esse processo de aprendizado, você pode mudar suas atitudes, rever os seus conceitos e voltar a essa relação. Uau! O que foi isso, Robson? Onde é que você tirou isso aqui da carta da foice e onde é que você tirou isso aqui da carta da aliança? Isso é o processo intuitivo. Você conseguiu entender o tanto de informação que no momento da leitura, por que veio isso para mim? Eu estava concentrado, eu mentalizei o questionamento do consulente. E outra coisa, você pode falar isso tudo para o consulente, para o consulente e confirmar. Para ver se você, às vezes você fica inseguro de falar, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que eu estou inventando? Você fala tudo isso para o consulente, para o consulente. Faz sentido para você nesse momento de vida que você está passando? Isso que eu falei para você, faz sentido? Naturalmente, seu consulente vai dar aqui já com a cara de susto, de espanto. Nossa, Robson, realmente você falou isso e faz sentido. Por causa disso e disso, aí a sua leitura flui, que é uma maravilha. Aí você vai poder puxar mais cartinhas e vai dar extensão ao processo terapêutico de leitura. Vai analisar os porquês. Pô, realmente existe um problema? O consulente confirmou. Então vamos ver que problema que é esse. Se o problema está só com você ou está com o parceiro ou com a parceira, o que pode ser feito para evitar o término desse relacionamento? Você está querendo terminar o relacionamento mesmo? Ou apenas é sugestão do seu inconsciente? Papo? Aí a conversa flui com uma maravilha. Viu só o processo de intuição como que funciona? A intuição ela te traz argumento, ela te traz fatos para te auxiliar na leitura. Só que você percebe também que isso não é uma coisa que eu controlo.